Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui para deixar esse vídeo, aquele vídeo que eu fiquei devendo, de como vestir os bonequinhos que a gente fez lá no último vídeo, tá? Então esse vídeo vai ser como a gente vai vestir o menino e no próximo vídeo a gente veste a menina, tá? Essa roupinha dele é a roupinha de um príncipe. Eu não sei que príncipe é esse. Mas o cliente me mandou a foto do príncipe e falou que queria aquela roupa ali. Então eu segui as ordens do cliente, né? Mas vocês conseguem adaptar para qualquer outro tipo de roupa. Vocês conseguem fazer desse mesmo estilo uma bermuda ou uma calça comprida. Consegue fazer uma blusinha sem manga ou a blusa de manga comprida. Então vocês conseguem adaptar para qualquer outro tipo de roupa, tá? Então eu espero que vocês gostem. Depois vocês comentem aí se estão gostando ou não. Um beijo! Eu vou começar pelos pezinhos dele, vou fazer o sapatinho. E esse príncipe, ele usa uma botinha preta. Então, peguei aí um pouquinho de massa preta, estico bem essa massa, deixo ela bem fininha e corto ela em 2 pedaços, porque eu vou usar um pedacinho para cada pezinho dele, tá bom? Então, vamos começar pelo primeiro. Vou cortar um dos lados ali para ficar bem retinho. E vou posicioná-la na altura que eu quero essa bota. Então, se eu quero uma bota mais alta, eu vou colocar mais alto. Se eu estiver fazendo só um sapatinho, eu coloco mais abaixo, tá bom? Então, posiciono ele na altura que eu quero. Eu sempre começo pela frente, deixo para fazer as emendas na parte de trás. Vou dar uma pressionada aqui para ela pegar o formato do pé, ok? E aí eu vou para a parte de trás e vou rasgar essa massa. Você pode cortar também com a tesoura, mas eu prefiro rasgar aqui com os dedos mesmo, porque na hora de fazer a emenda, na hora de alisar, fica mais fácil, porque a massa fica mais fina, tá bom? Mas se você quiser fazer com a tesoura, não tem problema nenhum. Aí é só a gente pegar o pincel modelador e alisar para tirar toda essa marcação. Como a gente rasgou a massa, fica bem mais rápido de alisar, porque ela fica mais fininha, né? Então fica bem mais fácil. Vou pegar aqui minha ferramenta gravata, minha estequinha gravata ou qualquer esteca de faquinha, só para ajeitar, porque ali atrás subiu um pedacinho e eu não quero que fique torto. Então dou uma ajeitadinha ali para essa bota ficar bem retinha. Essa parte aqui de baixo eu vou unir, vou juntar toda essa parte lá no palito, tiro todo o excesso e vou cortar com a tesoura com cuidado para não tirar o palito, porque esse palito ainda vai ser útil para mim. Eu preciso colocar o bonequinho para secar a roupinha e ele tem que ficar em pezinho no isopor, tá bom? Então só dou uma ajeitadinha aqui para deixar essa botinha reta na parte de baixo. E é só ir ajeitando. Eu vou dar uma afinada aqui no tornozelo para deixar essa marcação aqui mais forte. Então eu afino tanto na lateral quanto na parte da frente e de trás, para ela deixar uma marcação melhor ali do tornozelo e ficou pronta a nossa botinha. Vou fazer a mesma coisa agora na outra perninha dele, então é só repetir o mesmo processo, tá? Vou acelerar aqui, porque vocês já viram como que eu fiz a primeira. Não tem mistério, tá vendo? Faço a mesma coisa, tiro o excesso, dou aquela ajeitadinha embaixo, para ela ficar bem retinha. Se for necessário, pode ajeitar com o pincel modelador. Afina os tornozelos. E vai ajeitando. Tá prontinha a nossa botinha, ok? Agora a gente vai fazer a calça desse príncipe. Eu tô usando aqui o azul royal do mundo das massinhas, mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá? Vocês também podem fazer, caso não seja um príncipe, seja qualquer bonequinho aí masculino, vocês não precisam fazer nesse tamanho que eu tô fazendo. Pode fazer a calça comprida ali até o tornozelo mesmo, tá? Essa calça aqui ela vai pegar só da parte ali da botinha até a cintura dele. Então eu vou abrindo essa massa bem fininha. Sempre que for fazer roupinha, o ideal é abrir a massa bem fina, porque senão o bonequinho acaba ficando gordinho. Como eu não quero esse príncipe gordinho, eu afino bem a minha massa, para quando eu colocar a calça nele, ele continuar ali com a mesma proporção do corpinho, tá bom? Olha como é que tá bem fininha. Vou medir aqui a altura que eu quero ela.
Então, eu posiciono ela ali no final da minha botinha e vou marcar aqui onde é a cintura dele, tá vendo? Para eu saber aonde eu tenho que cortar o excesso. Corto aqui as laterais, porque tá muito grande, não vou usar isso tudo, né? E agora eu vou cortar ali na marcação que eu fiz de onde é a cintura dele. Tenta cortar bem retinho, tá? E vou posicionar. Tá vendo que ficou no tamanho certinho? Por isso que é legal marcar antes. Então, eu posiciono ali no final da botinha. Deixa eu medir aqui para vocês verem o tamanho que tá. Tá com 4 centímetros a altura. Mas caso vocês estejam fazendo uma calça comprida normal, acredito que deve ficar aí com uns 5 centímetros, que é o tamanho aí até chegar ao tornozelo. Eu tô fazendo mais acima por causa da bota dele, eu quero que essa bota apareça, tá? Então, eu posiciono ali na frente como se fosse uma saia. Como se eu fosse fazer uma saia comprida para ele, então eu posiciono, dou uma afundada aqui já na frente, que essa parte aqui eu vou cortar, então eu afundo um pouquinho. E vou posicionando lá atrás, tento deixar na mesma direção que estava na frente, porque às vezes a gente tem o hábito de acabar descendo um pouco essa massa atrás. Vou cortar, ou melhor, vou rasgar a massa para ficar mais fácil para mim. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Deixo ele na mesma direção da frente, da cintura dele, e rasgo essa massa, tá bom? Como se tivesse mesmo fazendo uma saia, tá vendo? Que ele parece que tá de saia, mas a gente já vai ajeitar. Então, pego meu pincel modelador ou um cabo de um pincel e vou alisando, tirando toda essa marcação aqui de trás, tá? Agora, esse pedaço aqui da frente a gente vai cortar, então coloco a tesoura aqui por baixo e corto esse pedacinho, porque eu preciso dobrar ele para fazer a calça, né? Agora é só começar a colocar tudo para dentro. Vou dar uma levantadinha ali no outro lado só para me facilitar. Vou cortar um pedacinho aqui que eu achei que ficou muito grande. Dou uma ajeitadinha, tá vendo? Ver se tá tudo certinho, se tá tudo no lugar. E começo a posicionar esse pedacinho para dentro da perninha dele. Por isso que o ideal é quando colocar para secar, não deixar ele com as perninhas juntas, senão depois a gente não consegue fazer a calça. Então eu deixo sempre ele com a perninha assim um pouquinho aberta. E eu vou alisando esse pedaço que eu guardei ali, que eu coloquei para dentro, né? A parte interna da perninha dele, a parte de trás. O ideal é sempre começar pela parte de trás, porque quando eu for fazer a emenda da parte da frente, essa emenda vai ficar para trás, então não vai aparecer, tá? Então eu começo alisando aqui a parte de trás, vou esticando bem essa massa ali na perninha dele, para não ficar nenhuma marcação grosseira, tá? Se for preciso, com o auxílio ali dos palitos, eu abro ainda mais uma perninha dele para facilitar para o pincel modelador entrar lá dentro, tá? E agora eu vou alisar a parte da frente, olha. Eu coloco ela para dentro das perninhas, né? E vou só rolando o pincel modelador e jogando a massa para trás. Isso faz com que ela vá alisando, tá? Vai tirando aí todas as imperfeições. Vou acelerar aí um pouquinho o vídeo, porque agora, gente, é só alisar, tirar tudo isso. Esse buraquinho que ficou ali embaixo, aparecendo os fundinhos dele, já a gente vai tapar. Eu pego aí, ó, um pedacinho de massa, a própria massa que eu usei para fazer a calça, esse excesso, e eu vou cortar um pedacinho aí bem pequenininho. Eu rasgo ele para ficar bem mais fácil aí de alisar. E vou colocar lá nos fundos dele que ficou aparecendo. Coloco lá no fundinho, onde está aparecendo, pego o pincel modelador e vou apertar um pouquinho para encaixar bem. Agora é só alisar para tirar essa marcação dessa emenda aqui. Então, aliso na frente, atrás, nas laterais. Aonde tiver ficado marcação, eu vou alisando. Se for necessário, passa um pouquinho de água, alisa com o dedo, com o pincel, o que você achar melhor. O ideal é tirar todas as marcações, tá bom? Agora eu preciso tirar essa marcação grosseira aqui que ficou da cintura dele. Então, com o pincel modelador, eu vou jogando tudo pra cima, que aí eu vou deixando ela mais lisinha, mais retinha ali na cintura dele.
Se eu deixar dessa forma grosseira, na hora que eu for colocar a blusa, ele fica gordinho. Então eu preciso tirar essa marcação daqui, deixar bem fininha essa massa. Não tem mistério, é só ir alisando mesmo, só jogando essa massa um pouco mais para cima. E alisa para tirar aí todas as marcações. Não tem mistério, tá vendo? É só alisar bastante, alisa de um lado, do outro. E ficou assim, ó, a botinha e a calça, tá? Agora eu vou pegar um pedacinho dessa massa que eu usei, azul royal, e vou misturar um pouquinho com o branco, porque eu quero um pouquinho mais claro para fazer a dobrinha da calça, tá? Então, eu vou abrir uma tira, vou cortar bem fininho. E vou cortar essa tira no meio para servir um pedacinho para cada lado, né? Vou afinar aqui mais um pouquinho. Vocês veem aí o tamanho que vocês acharem melhor, o tamanho do bonequinho que vocês estiverem fazendo. Tô mostrando aí pra vocês a carretilha porque vocês podem fazer isso com a carretilha. Eu tô usando a tesoura porque como eu tô fazendo em cima do EVA, acaba ficando mais difícil de cortar com a carretilha porque fica com muita rebarba. Então vou posicionar aqui essa tira. Eu coloco ela um pouquinho pegando ali a massa da bota e pegando a calça também, porque se eu colocar ela só na calça, se ela encolher, pode ficar aparecendo alguma imperfeição. Então eu aproveito para colocar ela um pedacinho em cima da calça, da bota, tá bom? Então fiz o mesmo esquema, joguei tudo para trás, rasguei um lado, rasguei o outro e aliso com o pincel modelador. Se for necessário, eu pego minha esteca de gravata ou de faquinha, só para deixar retinho ali atrás aonde tiver ficado torto, tá? E fica assim como se a calça tivesse dobrada. Eu vou pegar a estequinha e vou fazer umas marcações aqui, só para parecer que a calça tá meio dobradinha, dá aquela sensação de movimento ali. Eu marco tanto na frente quanto atrás, tá bom? Ali na parte interna também é legal de marcar. É só fazer algumas marcações mesmo que parece que a calça tá dobradinha. E vou repetir a mesma coisa na outra perninha. Esse pincelzinho que vocês estão vendo eu passar é com água, tá? Às vezes eu prefiro passar com o pincel para o meu dedo não ficar melecado e acabar sujando as outras partes. Então fiz a mesma coisa na outra perninha, fiz as marcações e ficou assim nosso príncipe. A calça, a botinha e a dobrinha ali da calça dele, tá bom? Agora a gente vai colocar um cinto. Esse príncipe, ele tem um cinto vermelho. Então vou pegar aí um pedacinho de massa vermelha, vou abrir uma tira, do mesmo jeito que a gente já abriu as outras, vou cortar, deixo ela mais fininha, aí vocês coloquem do tamanho que vocês quiserem, se vocês quiserem um cinto. Na verdade não é nem um cinto, é uma faixa que ele usa, né? Eu acho que é uma faixa, eu não sei que príncipe é esse, mas eu acho que é uma faixa. Então eu posiciono ali na frente onde eu quero. Não coloco nem muito em cima, nem muito embaixo, né? Então eu coloco ali um pouquinho em cima da calça. Ali onde eu afinei a calça, vou posicionando, deixando bem retinho. E a mesma coisa que eu já fiz nas outras partes, é só rasgar a massa ali atrás e vir com o pincel modelador unindo e tirando todas as marcações. E ficou assim, caso vá fazer um príncipe sem camisa, ele já estaria pronto, né? Então, vou pegar minha esteca aqui de gravata ou de faquinha e vou fazer as mesmas marcações que eu fiz lá na dobrinha da calça, para parecer que essa faixa tá meio dobrada também, meio enrugada, né? Ela não tá totalmente reta na cintura dele, ela tá meio dobrada. Então, eu faço essas marcações só para dar esse efeito mesmo. E prontinho. Agora a gente vai fazer a blusinha dele. Então, eu cortei aqui. Ah, esse pedacinho que tá aí marcadinho do cinto dele é porque eu tava tentando colocar a blusa de um outro jeito, mas não deu certo. Então eu vou colocar desse jeito aqui que eu achei que ficou mais bonitinho, tá? Então eu peguei aí um pedacinho de massa branca, abri da mesma forma que eu abri as outras, tá? Bem fininha, não pode ser grossa, e eu vou posicionar ali em cima. Eu coloco um pouquinho em cima da faixinha vermelha, porque quando encolher, não corre o risco de aparecer a barriga dele, então eu coloco um pouquinho só em cima. Vou marcar ali onde eu quero o decote, porque essa blusa dele tem um decote em V,
e vou cortar ali o V até onde eu marquei, tá vendo? Eu fiz uma bolinha com o pincel modelador, então eu corto ali até onde eu marquei essa bolinha. Ficou assim. É claro que a gente não vai usar isso tudo de massa que tá na minha mão, é exagero mesmo. Vocês podem abrir uma massa menorzinha, vocês vão ver que vão sobrar bastante. Então vou posicionar, vou ver se tá legal. Ainda não passei água para colar porque eu tô só posicionando. Tô vendo se esse tamanho tá bom, tá? Então assim, não adianta vocês verem o vídeo e querer as medidas, querer saber exato, porque a maioria das coisas que a gente faz, gente, é no olho. A gente tem que ir olhando, vendo se esse tamanho tá legal. Pode ser que você goste da blusa mais alta, com decote maior, com decote menor, tá bom? Então vocês vão fazendo olhando. Vou passar aí um pouquinho de água para colar essa blusa nele, certo? Então posiciono um pouquinho em cima do cinto, posiciono o decote ali, se eu quero ele mais aberto ou mais fechado. Vou abrir aqui só mais um pouquinho desse decote. E posicionei na parte da frente, aí eu vou indo para trás. Cuidado para não ficar torto, tá? Aí eu chego aqui atrás e rasgo a massinha, tirando esse excesso, tá? Vou fazer a mesma coisa com o outro pedaço, coloco para trás e rasgo a massinha. Vou tirar esse pedacinho aqui com a tesoura mesmo, que esse pedaço eu não vou usar. E vou alisar aqui na parte das costas dele. Com o pincel modelador é só ir alisando ou o cabo de um pincel. Se for necessário, pega a estequinha gravata e tira ali as imperfeições para deixar essa blusa bem retinha, tá? Agora eu vou pressionar aqui e vou unir a parte da frente com a parte de trás para eu poder cortar esse excesso, ó. Então eu corto aqui acima do ombro, corto o pescocinho dele, a parte que está atrás do pescoço, e vou cortar o excesso do outro lado também. Por isso que eu pressiono a massa da frente com a massa de trás. Esse pedacinho que ficou aqui no ombro, eu vou alisar para tirar essa marcação. Só ir alisando os dois ombros, tá? Se for necessário, tira ele mais um pouquinho do excesso. E vai alisando para ficar sem nenhuma marcação. Se for preciso, você ajeita um pouquinho o decote, como eu fiz ali. E vou fazer umas marcações aqui na lateral, só para parecer que essa blusa tá meio fofinha, meio dobrada, tá? Agora eu vou fazer a golinha dele. Vou cortar uma tira e vou dobrar um pouquinho. Vou medir ali. Corto no tamanho que eu quero essa gola. E posiciono atrás do pescoço, certo? Então, posicionei ali, você percebe que eu dobro um pouquinho essa gola. Vou passar a aguinha para colar mais fácil. Posicionei, agora eu vou vir com o pincel modelador, alisando ali por fora, olha. Porque quando eu dobrar essa gola, não vai aparecer. Mas mesmo assim é legal alisar bem. Aí eu vou dobrando aqui, olha. Com bastante cuidado para não amassar demais, para não dobrar demais, tá? Eu podia fazer aquela gola mais simples, mas na foto que o cliente me mandou, o príncipe estava com essa gola bem alta. Então eu achei que ficaria mais bonito se eu fizesse dessa forma, dobrando, tá? Vou tirar aqui um pouquinho do excesso, esse lado tá maior do que o outro. É só cortar com a tesoura e ir ajeitando. Olha como é que ficou bem mais bonito do que aquela gola que a gente está acostumado a fazer com a massa colada ali, né? Ela ficou mais alta, ela ganhou mais movimento. Vou abaixar um pouquinho na frente. Eu amei essa gola, achei que ficou muito legal. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma levantadinha aqui na pontinha dela para dar um movimento melhor. E fica assim, olha que lindo, gente. Vou deixar ele secando e vou fazer os bracinhos. Pego o meu molde, é o corpinho universal da G. E vou posicionar, fiz um rolinho e vou posicionar aqui no bracinho. Eu gosto da parte da mão, não deixar nenhum excesso atrás, eu gosto de deixar bem chapadinho mesmo, afundo bastante ali na parte da mão, tá? Porque eu quero a mão mais fininha. O restante do braço eu deixo um pouquinho de excesso, porque eu não quero esse braço reto atrás, eu quero ele bem redondinho.
Então eu deixo um pouquinho de excesso ali atrás, tá? Olha, assim dá pra vocês verem que ficou um pouquinho de excesso ali no braço, mas a mão tá bem fininha. É só abrir um pouquinho o molde, gente, que o braço já sai com muita facilidade. Eu nem precisei virar o molde, vocês viram? Vou fazer a mesma coisa com o outro braço. Tiro o excesso, deixo um pouquinho de excesso ali no bracinho e vou alisar aqui a marcação do molde. Só alisar com pincel modelador ou com cabo de algum pincel. Tira toda essa marcação do molde. Agora a gente vai tirar os dedinhos. O ideal é uma esteca de faquinha. Então afino aqui mais um pouquinho a mão, que eu quero esses dedos bem fininhos, tá? Dou uma ajeitadinha na mão. E primeiro eu tiro o dedão. Então eu corto aqui na lateral da mão um pedacinho que vai ser o dedão dele. Então ajeita ali, olha o que precisar. Se eu quiser esse dedão mais aberto, eu puxo mais. Se eu quiser ele mais fechadinho, eu puxo mais, tá? Agora eu vou marcar os outros dedinhos. Eu não vou cortar, é só uma marcação. Primeiro eu marco aqui no meio da mãozinha. Depois eu marco um lado. E depois eu marco o outro. E ficou assim nossos dedinhos, tá vendo? Fica bem bonitinha essa mãozinha e é muito fácil de fazer. Vou fazer a mesma coisa com a outra mãozinha, lembrando que agora o dedão tem que ser pro outro lado, tá? Então, tiro o dedão, ajeito ele e depois eu faço a marcação dos dedinhos. Vou medir ali, se vocês perceberem, o braço tá um pouco maior, tá grande pro boneco. Mas por que isso? O meu boneco ele já tá seco, então ele encolheu, o braço ainda tá molhado. Quando esse bracinho secar, ele vai ficar no tamanho proporcional para aquele corpinho, tá bom? Eu dobrei esse bracinho, que eu quero que ele fique com a mão ali na cintura. E vou dar uma afinada no cotovelo, para não ficar aquela marcação redonda ali atrás. Então eu vou posicionando, vou vendo onde eu quero, onde eu preciso ajeitar. E vou dobrando mais, afinando mais ali o cotovelo, tá bom? Aqui na mãozinha eu posso colocar o pincel modelador embaixo e dar uma pressionada nos dedinhos, que aí a mãozinha fica dobradinha. Posiciona de novo, vocês têm que ir fazendo e olhando, vendo se já tá na altura que vocês querem. Tem que fazer e colocar lá para ver se tá legal, para ver se precisa ajeitar mais uma coisa. No meu caso aqui eu preciso afinar um pouquinho mais o braço dele, que ficou gordinho na hora que eu dobrei. Então dei uma afinadinha ali, tá? Esse outro bracinho, eu não quero ele na cintura, eu vou deixar ele mais solto, mas também não quero ele totalmente reto. Então eu dobrei só um pouquinho ali, só para dar um movimento ao bracinho dele. Vai ficar assim. Esses dois bracinhos agora eu vou colocar para secar. Na verdade ele não está completamente seco, eu só deixei dar uma ressecada nele. Ele ainda tá maleável, ainda consigo mover ele. Mas ele já deu uma ressecada, eu já consigo fazer a manga da blusa dele. Peguei aí minha massa branca, da mesma cor da blusinha dele. Vou abrir essa massa, bem fininha, tá? E vou cortar aqui, deixando ela bem retinha. Corto no meio, tem um pedaço para cada braço. Vou posicionar a altura que eu quero. Nesse caso aqui eu não vou fazer de manga comprida. Eu quero aquela manga, eu acho que o nome é 3/4, né? É como se a blusa dele tivesse dobrada. Então aparece ali o pulso dele. Fica na metade do bracinho ali. Então, vou posicionar. Vejo a altura que eu quero da manga. Caso você vá fazer de manga comprida, você faz ali pegando até o pulso dele. E achei a altura e agora eu vou só rasgar essa massa aqui atrás. Eu sempre rasgo a massa pro lado que não vai ficar aparecendo, tá? Então, na parte de trás, eu vou ter que alisar para deixar bonito também. Atrás não vai ficar feio. Mas na frente precisa estar melhor. Porque é a frente que as pessoas veem, né? Então, vou alisar mais. Onde eu rasguei aqui a massa, vou ir alisando. E prontinho. Fiz a mesma coisa ali nos dois braços. Agora eu vou fazer a parte da dobrinha da manga dele, tá? Vou abrir uma tirinha bem fina.
e vou colocar aqui no finalzinho dessa manga dele. Sempre começo pela frente e tiro o excesso atrás. Só rasgar a massa e alisar. Dá uma pressionada ali para ficar bem firme essa massa, para colar bem. Nesse caso eu não coloquei água porque a minha massa tá molinha ainda, então tá dando para colar sem a água. Mas se sua massa já tiver mais ressecada, é bom vocês passarem para não correr o risco de soltar depois, tá bom? Fiz isso, agora eu vou fazer aquelas mesmas dobrinhas. Primeiro eu vou fazer uma marcação aqui, para parecer que o bracinho dele tá dobrado e a manga dobrou também, né? Agora eu faço essas marcações aqui embaixo, igual eu fiz lá da calça dele, da faixa da cintura, só para dar aquele movimento mesmo, como se o tecido tivesse dobrado. Fiz ali as marcações na dobrinha do cotovelo, igual eu fiz no primeiro braço. E faço aqui as marcações na dobrinha da manga, tá bom? Ficou assim. Agora a gente vai colar esses bracinhos no bonequinho. Então, posiciono, vejo o local que eu quero. A mãozinha dele vai ficar colada também, tá? Então, se for necessário, olha, vocês afinam mais um pouquinho. Olhando assim, parece que esse braço tá gigantesco, né? Mas depois que seca, gente, vocês vão ver que fica o tamanho proporcional ao corpinho mesmo. No final do vídeo eu vou deixar a foto aqui para vocês verem como que ficou. Então, vou passar a colinha, tanto na parte de cima, onde eu vou colar no ombro dele, como também ali na mãozinha. Tô usando cola branca, tá? E vou colar aqui no ombro. Se ficar excesso de cola, tira um pouquinho, tá? Ajeitei ele para não ficar o excesso. E vou só pressionar. Posicionei o ombro, posicionei a mãozinha. Agora eu vou ajeitar ali do jeitinho que eu quero. Então, se eu precisar afinar mais um pouquinho, dobrar mais o cotovelo, eu faço isso. E vou pressionando para colar bem o ombrinho dele no braço, tá? Vou fazer a mesma coisa com o outro. Primeiro eu coloco ali para ver o tamanho certinho. E vou passar a colinha. Esse aqui precisa afinar um pouquinho mais, olha, então eu dei uma afinada. Vou passar a colinha. Não passa muita cola para não ficar com excesso ali, porque quando secar essa cola fica brilhando, fica aparecendo. Então é legal não colocar muito, mas também não pouco demais que não venha colar, né? Não coloca uma quantidade ali que não fique aparecendo. Colei os dois bracinhos, ajeito um pouquinho. E é assim que ficou o nosso príncipe, tá bom? No próximo vídeo eu venho ensinando a fazer o cabelinho dele. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham aprendido aí a colocar a roupinha nos seus bonequinhos. Não é difícil, viu? Dá pra fazer. Só ir treinando que vocês conseguem, tá? Ficou lindo o nosso príncipe, né? No próximo vídeo eu vou estar ensinando a vestir a menina e depois eu ensino a fazer os cabelinhos, tanto do menino quanto da menina, tá bom? Então fica ligado aí no canal que tem mais vídeos aí pra postar pra vocês. Um beijo!